Bom, a gente começa então com o seguinte: o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Maier, foi o primeiro a fazer a sustentação oral na sessão de hoje do julgamento da primeira turma do STF dos réus da suposta tentativa de golpe. Ele começou criticando a falta de acesso claro ao material probatório que não foi devidamente disponibilizado pela Polícia Federal. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar? Curiosamente, não se sabe por que, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Tá aí, Jorge Serrão, vou começar com o seu comentário sobre essa primeira queixa do advogado Matheus, que, aliás, repercutiu com outros advogados também, né? Muito material e pouco tempo de análise, né, Serrão? Isso foi um dos pontos mais graves denunciado por todas as defesas dos réus desse caso 8 de janeiro, nesse núcleo principal. Excesso de informações e pouca capacidade e tempo para fazer a análise do que estava realmente naqueles conteúdos. Agora, dois fatos importantíssimos nessa defesa do general Heleno. A primeira, a revelação do advogado dele de que Heleno era alguém que naquele momento do governo Bolsonaro, no final do governo Bolsonaro, era um homem colocado de lado. Ou seja, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional estava colocado em segundo plano do governo. E, se você juntar os outros depoimentos dos outros advogados, outros réus, você chega à conclusão de que havia uma desunião completa da área militar no final do governo Bolsonaro. Então, se esse julgamento, que é uma grande inquisição, já está programado para condenar todo mundo, serve para alguma coisa, serviu para mostrar o quanto os militares não conseguiram fazer política quando tiveram a oportunidade de fazer isso no Brasil. Diogo, vou te acionar, quero te ouvir também sobre um ponto que o advogado do general mencionou, a questão da falta de acesso às provas, que é uma dificuldade ali para a defesa, né? Pois é, eu quero lembrar, inclusive, uma outra coisa. O advogado do general Heleno foi um pouco motivo de piada, a meu ver, erroneamente, quando ele pediu um pouco mais de calma na oitiva das testemunhas, já alguns meses atrás, dizendo que ele mal tinha tomado o café da manhã e não tinha se alimentado direito, e ainda precisava jantar, ir para casa e dormir e assim por diante. E as pessoas riram e disseram, mas como assim? Você tem que ter uma estrutura para cuidar disso. E a mesma maneira ele fala agora, como que nós vamos ler tantos teras, nem sei o número, 70 teras, nem sei o que quer dizer isso em tamanho, mas eu imagino que se fosse papel encheria umas 2, 3 casas grandes, qualquer coisa assim. E eu pergunto, ele está errado? Eu não vejo por que esteja. Um judiciário que muitas vezes pune severamente pequenos empresários porque não respeitaram exatamente o horário de trabalho dos seus colaboradores, de repente impõe a escritórios de advocacia que não têm a menor obrigação de serem grandiosos, cheios de estruturas e equipes para darem suporte a seus clientes. Não há sentido num país que diz atender todas as pessoas e igualdade, assim por diante, exigir que o advogado de Augusto Heleno tenha, por exemplo, 100, 200 ou 250 estagiários e advogados para olhar cada um dos documentos e destrinchar.
A mim faz sentido sim, e eu digo, se a justiça fosse célere assim, em todos os casos criminais, aqueles que atentam contra as nossas vidas, aquelas muitas pessoas que matam por matar, e a polícia não consegue descobrir nenhum nome, portanto a justiça não julga. Se tivesse sido célere com todos esses casos, e os bandidos estivessem presos, eu até entenderia uma velocidade muito intensa e exigência de que os advogados sejam verdadeiros robôs de tão eficazes para ler toda a documentação, lembrando que os prazos para as defesas sempre são menores que os prazos que os juízes têm, que são quase sempre indefinidos. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.